Pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular. Essa playlist que nós estamos fazendo de várias aulas referente a esse conteúdo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e também participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, que é esse botãozinho vermelhinho aí embaixo, e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar dos cromossomos. É um conteúdo que muita gente confunde quando fala ali cromossomos, DNA, cromatina, eita, o povo confunde tudo. É Então vamos verdade. destrinchar esse conteúdo e entender melhor sobre ele. Então, primeiro, o que é um cromossomo? Cromossomo, de forma inicial, a gente pode dizer que seria o conjunto de cromatinas espiralizadas que estariam ali conformando esse cromossomo. Então, o cromossomo é um conjunto de cromatinas que vão estar espiralizadas. E essas cromatinas seriam o conjunto de proteínas mais DNA. Ficou meio confuso? Eu sei que ficou, mas então agora a gente vai ver passo a passo para entender até chegar ao nosso cromossomo. Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Tudo começa com o DNA. DNA é aquela fita simples, tal, essa que você vê na tela. Tudo começa com ele, é o nosso material genético, DNA. Só que esse DNA tem um detalhe, ele é grande, é um DNA grande. E é uma fita grande. A gente pode comparar esse DNA como se ele fosse uma corda. Uma corda aí de 10 metros, imagina aí, uma corda de 10 metros. E eu quero pegar essa corda e colocar ela dentro de uma caixa. Ela vai caber assim de comprido? Não, não vai caber. É muito grande, né? Então o que eu posso fazer para ela entrar dentro da caixa? Vou ter que enrolar essa corda, na verdade. Então eu enrolo ela e coloco dentro da caixa ali tranquilamente. O DNA é a mesma coisa. O DNA ele é grandão, né? Ele está esticado ali, é grande. O problema é que eu quero colocar esse DNA dentro do núcleo. E o núcleo não é tão grande assim para comportar um DNA desse tamanho. Então o que eu faço? Vou ter que enrolar esse DNA para ele caber ali dentro do núcleo. Então o que eu faço? Eu vou pegar o DNA e vou começar a enrolar ele em volta de proteínas. Quando eu enrolo esse DNA em proteínas, eu vou acabar formando o que eu chamo de nucleossomo. E o conjunto de nucleossomos forma a cromatina. E o conjunto de cromatinas espiralizadas formará o nosso cromossomo. Beleza? Então vamos entender passo a passo sobre esse processo. Então vamos lá, a gente falou que tudo começa com o DNA, né? Esse DNA comprido que precisa ali se enrolar ou se compactar para caber dentro do nosso núcleo. Então esse DNA ele vai se enrolar. Olha nessa imagem, aqui a gente vê uma imagem mais aproximada. Esse DNA ele vai se enrolar, né? A gente falou que ele vai dar uma volta, vai se enrolar, e ele vai se enrolar em volta de uma proteína chamada histona. Então, essa imagem aqui representa exatamente o que a gente está falando. A gente vê a proteína histona e ela é subdividida em 5, que seria a que a gente vê aqui na tela. H2A, H2B, H3, H4. Então, essas subunidades, né, que a gente falou aqui, que é de histona, essa proteína, elas vão se juntar. Essas subunidades da nossa histona se juntam em um número de 8, formando um octâmero. Ao formar esse octâmero, né, que seriam 8 subunidades de histona, essa proteína, eu vou e enrolo o DNA, né, nesse octâmero de histonas, essa proteína histona. E é o que a gente vê nessa tela. A gente vê que a subunidade de histona, ela vai se juntando, né? A gente vê aqui o H3 se juntando ao H4 e elas vão se agrupando, e quando agrupar 8, ou seja, 8 subunidades se juntarem, eu formo o octâmero.
E esse octâmero ficará pronto para que o DNA venha e se enrole nele. Beleza? Então, juntou 8 subunidades de histona, essa proteína, vem o DNA e se enrola nele. Olha essa outra imagem aqui, fica mais claro. A gente vê as várias subunidades de histonas reunidas ao centro e esse DNA se enrolando em volta da proteína histona. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Quando eu enrolo o DNA em volta da histona, eu formo uma estrutura chamada de nucleossomo. Beleza. Nucleossomo, proteína mais o DNA enrolado. Agora, quando eu junto um nucleossomo, que a gente já viu que é essas 8 subunidades de histona, com o DNA enrolado nele, isso é um nucleossomo, quando eu junto um nucleossomo com outro, eu vou agrupando nucleossomos e formo o que eu chamo de cromatina. Essa cromatina seria o conjunto de nucleossomos. E, por fim, o conjunto de cromatinas espiralizadas formará o nosso cromossomo. Então, nessa imagem fica mais claro ainda. A gente começa com a fita simples de DNA. Olha só ela aí. O que acontece? Essa fita de DNA ela é muito grande. Então eu preciso enrolar ela. E eu enrolo ela onde? Na proteína histona. Lembra? Nas 8 subunidades da proteína histona. Eu formo esse octâmero e vou enrolar o nosso DNA nessa proteína histona. Quando eu enrolo, eu formo o nucleossomo. É exatamente o que a gente vê, essas bolinhas com o DNA enrolando nela. E aí, o conjunto de nucleossomos, ou seja, um nucleossomo se liga a outro e vão se agrupando, eu formo a cromatina. E esse conjunto de cromatinas espiralizadas vai formar ao final o nosso cromossomo, que a gente conhece de cromossomo. Então, agora acabou aí sua confusão de DNA, cromatina e tudo mais que a gente geralmente, eu também já me confundi muito, cromatina com cromossomo e DNA. Agora a gente já sabe. No início tudo é DNA. Depois forma o nucleossomo, né, que a gente viu, que é quando o DNA se enrola nessa proteína histona. O conjunto dos nucleossomos formados, que é a proteína com o DNA enrolado, é o nucleossomo. Uniu nucleossomos forma a cromátide, ou a cromatina. E essa cromatina vai ao final formar o nosso cromossomo, que seria ali as 2 cromátides de cromossomos, e é o conjunto dessas cromatinas. Essas cromatinas que estão ali espiralizadas. Beleza? É o que a gente entendeu. Então, DNA, primeiro passo. Nucleossomo, segundo passo, que é quando tem ali o DNA enrolado na proteína. Terceiro passo, cromatina, né? A gente vai ter a união dos nucleossomos e, ao final, a formação da cromatina. E a cromatina espiralizada forma o cromossomo, que a gente vai ver mais à frente, que são 2 cromátides irmãs, né, que estarão ali, e nada mais é do que o conjunto de cromatina espiralizadas. Então, vamos entender agora a estrutura do nosso cromossomo. Então, pessoal, a gente já entendeu, né, desde o básico, né, DNA, nucleossomo, depois cromatina, e o conjunto de cromatinas forma as 2 cromátides de cromossomos, que é o que a gente vê aqui na imagem. A gente vê que o nosso cromossomo ele tem uma forma de X, na verdade, de X ali. E esses X são formados ali, né, por 2 unidades. E o que seria essas 2 aí presentes? Seria as cromátides, né? O conjunto de cromatinas que se espiralizaram e formaram as nossas cromátides. Essas cromátides irmãs que estariam ali juntinhas. E o ponto que une essas cromátides é chamada de centrossomo. É o ponto ali de constricção, que eles chamam de constricção primária. É onde existe a ação da coenzima, onde se une, né, essas 2 cromátides, e a gente vê aqui na tela que o que une as 2 cromátides se chama centrômero. Beleza?
Agora, como existe uma constricção primária, que é ao centro ali, onde a gente viu o centrômero que une as duas cromátides, nós vamos ter uma constricção secundária. Essa constricção secundária é onde a gente vai encontrar o DNA satélite. Esse DNA satélite estaria exatamente ali na extremidade das nossas cromátides, do nosso cromossomo. Beleza? Então eu quero aqui ressaltar para você. Desde o início, começa no DNA. Do DNA, a gente vai formar o nucleossomo. O conjunto de nucleossomos, que seria aquela bolinha com o DNA enrolado, vai formar as nossas cromatinas. E o conjunto das cromatinas formam as cromátides, que seriam essas unidades aí. Seria um pauzinho, outro pauzinho, que vão se juntar e formar o cromossomo, que vão estar unidos ao centro pelo centrômero. Beleza? Então, acho que não restou dúvidas agora. A gente viu desde o primórdio até chegar ao nosso cromossomo. Beleza? Agora, eu quero chamar sua atenção para outra estrutura chamada de telômero. O que é um telômero? A gente compara essa estrutura telômero com a pontinha do cadarço do nosso tênis, do seu tênis. Você já viu a cordinha do seu tênis, né? Que a gente amarra o sapato ali, você já reparou que ela é bem durinha? Ela é bem durinha, na verdade, e a gente compara o telômero com essa ponta do seu cadarço. E por que a gente compara? Primeiro, vamos entender a ponta do cadarço. Ela é durinha, na verdade. O que ela faz ali? Ela vai estar protegendo o cadarço, não é verdade? Porque quanto mais velho fica esse cadarço, essa pontinha vai deteriorando. E quando ela se deteriora, claramente o cadarço vai se desfiar e chega um ponto que ele já não presta mais. Esse telômero, essa estrutura, é comparável a essa ponta do cadarço. E vamos entender isso agora. Bom, por que eu falei para você que a ponta do cadarço tem a ver com o telômero do nosso cromossomo? Por quê? Porque esse telômero ele fica exatamente na extremidade do cromossomo, igual a ponta do cadarço, aquela ponta durinha. E o que mais que a gente tem a ver esse telômero? O telômero ele está ali para proteger o nosso material genético, o nosso cromossomo, igual a ponta do cadarço. E agora uma coisa interessante é que o telômero, a cada vez que se divide, se multiplica esse material genético, ele também vai se desgastando. Ele não vai ficar ali inteiro, ele vai se desgastando a cada vez que se multiplica esse material. Então chega um ponto que ele chega ao limite, não tem mais como duplicar esse material, porque já não tem mais o telômero. E aí a célula não consegue mais multiplicar o seu material genético e claramente ela vai morrer. Então esse telômero ele é até utilizado como um biomarcador de envelhecimento, porque quanto menor é o telômero, mais velha é essa célula. Então a gente pode falar que o telômero está ali relacionado com o envelhecimento celular, porque a cada divisão, né, do material genético, ela também vai se desgastando. Chegou um ponto que não tem como mais. Acabou o telômero, acabou a proteção desse cromossomo e claramente a célula irá morrer. Não tem mais como multiplicar. Então lembre-se, o telômero está na extremidade do cromossomo, está ali para a sua proteção e é um biomarcador de envelhecimento celular. Agora, a gente pode ainda classificar esses cromossomos segundo a posição do centrômero. Olha na imagem, aqui fica mais fácil de a gente entender o que a gente está falando aqui. A gente classifica ele em metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico e telocêntrico. Tudo de acordo com o tamanho desse cromossomo e também de acordo com a posição do centrômero. Ou seja, aquela pecinha que fica ao centro unindo as duas cromátides do cromossomo. E aqui a gente pode diferenciar, primeiro, o metacêntrico. O que a gente vê nesse metacêntrico? Ele vai estar realmente o centrômero ao centro, deixando de igual ali as duas perninhas, né, das cromátides.
estão iguais, está ao centro o centrômero. Já o submetacêntrico, ele está quase ao centro, né, mas não está ao centro, ele fica ali, uma perninha fica maior e outra fica menor. Já o acrocêntrico, ele está quase na extremidade, você vê que ele já está ali mais quase na extremidade? Pois é, esse é o acrocêntrico. E o telocêntrico, eu não preciso nem falar, você está vendo aqui que ele já está ali no extremo, então fica bem desigual. E aí, essa é a classificação segundo o tamanho do cromossomo e segundo a localização do centrômero, beleza? Existe outra classificação ainda, que seriam os cromossomos homólogos e os cromossomos não homólogos. E o que seria isso de cromossomos homólogos e não homólogos? Os cromossomos homólogos seriam aqueles que possuem o mesmo tamanho. Eles possuem o mesmo tamanho, eles possuem a mesma posição do locus gênico, eles também vão possuir a mesma informação ou vão expressar a mesma informação. Por exemplo, nós temos um cromossomo que vai expressar a cor do olho. E o outro cromossomo também vai expressar a cor do olho, embora ambos possam apresentar ou manifestar características diferentes. Por exemplo, esse cromossomo aqui, ele vai manifestar a cor do olho azul. E esse vai manifestar a cor do olho verde. Então, embora ambos manifestam a mesma informação, podem ser informações com características diferentes. Beleza? Então, isso é cromossomo homólogo. Tem o mesmo tamanho, tem a mesma posição do locus gênico e também vai ter a manifestação da mesma informação, porém pode ter características diferentes. Já os cromossomos não homólogos é totalmente contrário. Eles têm tamanhos diferentes, vão ter a posição do locus diferente e vão manifestar informações diferentes. Por exemplo, enquanto um manifesta a cor da pele, o outro manifesta se o cabelo vai ser enrolado, se vai ser liso, enfim. Vai ser basicamente isso, cromossomo homólogo e cromossomos não homólogos. Então vamos aos exemplos para não restar dúvidas. Bom, aqui nós vemos o cromossomo 9. Esse cromossomo 9, né, ele vai ter o seu cromossomo homólogo. O cromossomo homólogo, o que vai acontecer? Tem o mesmo tamanho, tem a mesma posição do locus gênico e manifesta a mesma informação. No caso aqui, nós estamos vendo o sistema ABO, né, que é o sanguíneo. Então, ambos vão apresentar a mesma informação sanguínea. Pode ser que eles apresentem a mesma característica? Sim, que é o que está mostrando aqui. Como o cromossomo do pai, né, vai apresentar o cromossomo 9, manifestando que o sangue A. Eles são homólogos. E o cromossomo da mãe também vai apresentar o sangue A. Então, ambos manifestam a mesma informação, ou seja, característica do sangue, e a mesma característica, ou seja, sangue A. Pode ser o contrário também? Olha na imagem. Sim, pode ocorrer de ambos apresentarem a mesma informação, os mesmos cromossomos apresentam a mesma informação, esses homólogos, ou seja, característica do sangue, né? Porém, pode ter característica diferente, ou seja, um apresentar característica para o sangue A e outro para o sangue B, que é o que a gente está vendo aqui. Enquanto um manifesta o sangue A, o outro B, e como resultado dará o sangue AB no filho, no caso. Então, isso é o cromossomo homólogo. Eles têm o mesmo tamanho, mesma posição do locus gênico e manifesta a mesma informação, que pode ou não ter a mesma característica, como a gente já falou. Beleza? Então vamos falar agora do não homólogo. O não homólogo, ele vai ter características diferentes, posições diferentes, tudo diferente. Um exemplo, cromossomo sexual. Nós temos o homem, tem o cromossomo X e o Y. O X e o Y são totalmente diferentes. O X ele vai ser menor, vai ter outras manifestações de características e informações, então eles são totalmente diferentes. Essa é a principal característica.
Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho agora de cromossomos. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?